Olá, meus amigos do YouTube. Estou aqui para dar sequência a esse trabalho que eu venho desenvolvendo aí no nosso canal, Giovanni DIP, Direito Público, onde eu estou falando sobre os atos de improbidade administrativa, né? Das 4 espécies que nós temos, né? Falei da primeira espécie, que é do artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, que são os atos que causam enriquecimento ilícito ao agente público. E estou falando sobre o artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que são aqueles atos de improbidade que causam lesão ao erário municipal e importam enriquecimento indevido de terceiro. Tá? Eu estou usando o termo municipal porque nós estamos tratando exatamente nesta área, né? Neste setor da administração pública. Tá? Eu comecei a falar aí nos vídeos anteriores sobre as hipóteses exemplificativas do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, que são os atos, repito, que causam lesão ao erário público praticado pelos agentes públicos, né, de forma dolosa ou culposa, tá, agindo por omissão ou por ação do próprio agente público. Eu falei até no último vídeo sobre os 10 primeiros incisos do artigo 10, ou as 10 primeiras hipóteses exemplificativas do artigo 10. Falarei hoje do artigo 10, do artigo 11 em diante, tá? Então, o que diz o inciso 11? Qual que é essa hipótese exemplificativa do artigo 11 desta Lei de Improbidade Administrativa do artigo 10? Diz o inciso 11 o seguinte: liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular constitui ato de improbidade administrativa praticado pelo agente público que agir dessa forma, tá certo? Nós podemos dizer que nessa hipótese, liberar verba pública ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular, o agente público tem 2 comportamentos. No primeiro deles é exatamente aquele em que ele, agindo por má-fé, por dolo, né? Ou por displicência injustificável, no caso de culpa, libera verba pública, não é isso? Nesse caso, existe a promoção de liberação da verba pública, tornando-a disponível, autorizando o terceiro em recebê-la ou fazendo a sua própria entrega, tá? Então existe aí o descumprimento de normas financeiras que tratam deste assunto, quando o agente age dessa forma. Então seria o primeiro comportamento do agente, a liberação de verba pública de forma ilegal. E o segundo comportamento do agente público é quando ele já age só de forma dolosa, por vontade própria, de maneira intencional, exercendo indiretamente influência, seja ela de qualquer forma, através de aconselhamento, induzindo, por exemplo, um servidor público que tem atribuição funcional para aplicar verba pública do município ou da Câmara Municipal, levando-o ao seu emprego de forma irregular. Nesse caso, os 2 agentes, aquele que pratica este ato irregular e aquele que influenciou para que ele aplicasse dessa forma, responde pelo ato de improbidade administrativa. No caso, os 2 agentes públicos respondem, né? Nós podemos dizer aqui, ou deixar alguns exemplos de liberação ilegal de verba pública, como o pagamento de despesas sem o prévio empenho, né? Sem que se faça o empenho prévio, ou com pagamento feito posteriormente, ou empenhando essa despesa posteriormente à sua concretização, à sua execução, por exemplo. Então, se existe o pagamento sem prévio empenho ou com empenho posterior, nós estaremos infringindo aí o artigo 60 da Lei 4.320 e
fazendo a liberação ilegal de verba pública. Eu estou pagando, estou liberando, não é isso? Ou então, quando eu satisfaço uma despesa, ou seja, quando eu faço o pagamento de uma despesa devidamente empenhada, porém antes da sua liquidação, tá? Antes do cumprimento da obrigação por parte do terceiro, antes da conferência se aquele serviço foi prestado, se aquele produto foi entregue, se aquela obra foi executada. Eu estaria aí infringindo o artigo 63 da Lei 4.320 de 1964, que trata desta matéria. E um outro exemplo que eu posso dar também, de liberação irregular ou ilegal de verba pública, é quando eu faço o pagamento de um precatório judicial desobedecendo a ordem cronológica dos pagamentos. Pago um posterior, deixo um para trás sem efetuar o pagamento. Estou desobedecendo aquela ordem cronológica da inscrição desses precatórios, né? Eu estaria aí também infringindo o artigo 67 da Lei 4.320 de 1964. Esses são os exemplos, então, da liberação ilegal de verba pública. E com relação à aplicação ilegal de verba pública, nós podemos dizer o seguinte: quando existe um emprego de recursos legalmente vinculados à lei orçamentária anual, a específico fim de finalidade diversa. Ou seja, eu aplico irregularmente uma verba que está prevista aí na minha lei orçamentária anual, com uma previsão certa, de forma contrária àquilo que existe na previsão, tá certo? Houve uma previsão para se aplicar dessa forma, eu estou aplicando de forma diferente. Então aí, fazendo isso, eu estou infringindo o artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando eu faço, por exemplo, a utilização também de dinheiro público em programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária, tá? Quando eu faço a utilização desse dinheiro, quando eu faço esse tipo vamos dizer assim, de liberação, né, de aplicação, melhor dizendo, ilegal dessa verba, eu estou infringindo aí o artigo 167, inciso 1º da Constituição Federal e o artigo 45 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, infringindo esses artigos, eu estaria cometendo aí um ato de improbidade administrativa do inciso 11 do artigo 10. E também, quando eu faço aí uma aplicação contrariando o artigo 28 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que seria dar destinação a recursos públicos sem autorização legislativa para socorrer instituição privada do sistema financeiro nacional. Então, eu estaria aí praticando este tipo de ato de improbidade administrativa do inciso 11 do artigo 10 da Lei de Improbidade. E vamos agora, então, ver a hipótese do artigo do inciso 12, tá? Do artigo 10 da LIA. Tá? É um exemplificativo colocado na lei pelo legislador, que seria o favorecimento ao enriquecimento ilícito por parte de terceiro. Nós já chegamos a falar sobre isso aí quando existe o favorecimento do próprio agente público, não é isso? Diz esse inciso 12 o seguinte: permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, que eu estou fazendo com que alguém se enriqueça ilicitamente à custa do erário público, não é isso? Então, pode ser por um ato omissivo ou comissivo do agente público, né, que agindo de forma culposa ou de forma dolosa, ele deixa que faz com que um particular se enriqueça ilicitamente, causando esse prejuízo ao erário. Pode ser que nessa hipótese o próprio agente público também leve a uma vantagem econômica qualquer em cima disso. Se isso ocorrer, nós estaremos em frente de dois atos de improbidade: o que causou lesão ao erário porque o terceiro se enriqueceu ilicitamente, e porque com isso o agente levando vantagem, ele também se enriqueceu ilicitamente, né? Aí nós poderíamos enquadrar esse tipo de caso tanto no inciso 9º como no inciso 10 da LIA. A hipótese do inciso 13 do artigo 10, também já falamos em outras oportunidades,
desse tipo de situação é quando existe a permissão e uso em obra ou serviço particular de pessoal e máquina administrativa. Eu vou usar em serviço particular de terceiro, por exemplo, numa obra, né, que é o exemplo que se dá aqui, quando eu permito que se usa pessoal e máquina, aí a máquina administrativa, tá? E diz esse inciso de uma forma mais exemplificativa aqui, mais ampla, o seguinte, o inciso 13, permitir que se utilize em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, aqui para nós considerado o município e a Câmara Municipal, bem como o trabalho do servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades, tá certo? Então, se eu permito isso, agindo de forma dolosa ou não, que o servidor preste serviço para terceiro, usando o maquinário da prefeitura ou da própria Câmara, né, se for o caso, eu estaria cometendo aí um ato ímpro do inciso 13 do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Agora, na sequência, nós temos o artigo 14, né, o inciso 14 e o 15, que nós vamos analisar em conjunto, tá? São as hipóteses exemplificativas dos incisos 14 e 15 do artigo 10. A 14ª hipótese é aquela que diz que celebrar contrato ou instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada, sem observar as formalidades legais, constitui ato de improbidade administrativa. E o inciso 15 diz o seguinte, celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem as formalidades previstas em lei. Então, essas hipóteses dos incisos 14º ou 14, vamos dizer assim, e 15 do artigo 10, elas foram acrescentadas na Lei 8.429, 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, pela Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. Esta Lei 11.107, ela estabeleceu as normas gerais para a contratação de consórcios públicos pela União, Estados, Distrito Federal e os municípios, para a realização de objetivos de interesse comum. Como exemplo, nós podemos citar o consórcio de saúde, que é muito utilizado pelos municípios, tá certo? Segundo esta lei que nós falamos, a 11.107, os consórcios públicos, eles são associações constituídas por entes da federação, a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, com personalidade de direito público ou de direito privado, para a realização de objetivos de interesse comum. É a chamada gestão associada de serviços públicos, tá? Também não pode ser firmado contrato de rateio pelo ente público com esses tipos de órgãos, sem que haja suficiente dotação orçamentária capaz de suportar os pagamentos pelos serviços prestados por este consórcio, por exemplo. E isso é óbvio, né? Eu não posso contratar nenhum tipo de serviço sem que eu tenha dotação orçamentária própria. Deve ser observado nesses casos, por exemplo, a existência prévia do chamado protocolo de intenções do ente público, em particular do consórcio, tá? Então tem que ter um protocolo de intenções do ente público em participar deste consórcio, tá? Sem esse protocolo de intenções eu estaria agindo de forma ilegal. Tem que haver o contrato que nós chamamos de gestão ou contrato também de rateio firmado entre esse consórcio e o ente público. E todas as outras condições, que são várias, que não vamos citar aqui, mas fica aí a menção para estudo de vocês, todas as outras condições previstas nessa Lei 11.107 de 2015 que devem ser observadas. Tá? A não obediência às regras desta Lei 11.107 de 2015 pelo município, pelos seus gestores públicos, prefeitos, secretários municipais, servidores públicos, incorre aí na prática desse ato de improbidade administrativa, tá certo? Que deve ser observado. Tá certo? Nós vamos ver agora também, de uma forma conjunta, os incisos 16 a 21 do artigo 10 da lei, serão analisados em conjunto.
O inciso 16 diz o seguinte: facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. O inciso 17 diz o seguinte: permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias, sem observação das formalidades legais ou regulamentares aplicadas à espécie. E o inciso 18 diz o seguinte: celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. O inciso 19, agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. O inciso 20 diz o seguinte: liberação de recursos ou liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. E o 21, liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, liberar recursos públicos, repetindo, de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas, sem a estrita observação das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Tá certo? Todos esses incisos que eu li aí de forma conjunta para análise, o 16 ao 21, o 21 é o último que nós temos aí do artigo 10, estão relacionados com a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei 13.204 de 2015. Esta lei veio instituir normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos provenientes, ou melhor, projetos previamente estabelecidos em plano de trabalho, inserido em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Então aqui nós estamos falando das parcerias público-privadas que são contratadas pelo poder público com terceiros. Criou-se com isso aqui, com essa lei, vamos dizer assim, o chamado marco regulatório das organizações da sociedade civil. É um instituto novo, recente, que foi adotado pelos entes públicos, o chamado marco regulatório das organizações da sociedade civil. Essas parcerias, elas se corporificam em termos de colaboração com execução de planos de trabalho propostos pela administração pública. Tá? Então, existem os termos de colaboração que são apresentados pela própria administração pública para que terceiros possam executá-los caso queiram em disputa, em processos próprios. E os termos de fomento também, que podemos dizer que são as consecuções de planos de trabalho propostos pelas organizações da sociedade civil. Nesse caso, as próprias organizações propõem esses planos ou esses termos de fomento ao município, vende a eles esses projetos para executar e para atender determinada atividade do município, por exemplo. Isso aí são feitas as seleções dessas entidades para prestar esse tipo de trabalho, oferecendo esse projeto, pelos chamamentos públicos, que são elaborados pelo próprio município. O descumprimento de qualquer das exigências dessa lei 13.019 de 2014 fará com que o agente público incorra nesses incisos que eu disse aí, que são proibidos, praticando atos de improbidade administrativa que vai causar lesão ao erário público, tá certo?
Então foi uma pincelada que eu dei aí para poder fechar esse nosso trabalho, encerrando aqui a segunda parte, ou o segundo tipo, ou a segunda espécie de atos de improbidade administrativa. Vou repetir, nós já falamos dos atos de improbidade administrativa que trouxeram ou que trazem, uma vez praticados, enriquecimento ilícito do agente público. Falamos agora, estamos encerrando aí com esta quarta parte, né, o quarto vídeo, sobre os atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário e que fazem com que terceiros se enriqueçam ilicitamente. Tá certo? Então aqui nós encerramos mais essa parte. E temos mais duas espécies para nós falarmos, tá? Que eu vou tratar nos vídeos posteriores. E assim eu encerro mais este vídeo, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, encerrando esse trabalho do artigo 10 da LIA, tá? E quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, tá certo? Você que ainda não se inscreveu, que faça aí a sua inscrição, coloque o seu like aí nesses vídeos nossos que você tenha gostado, tá certo? Para fortalecer o nosso vídeo, para que possamos continuar aí oferecendo esses nossos trabalhos aí, ou esse meu trabalho, a vocês sobre vários assuntos interessantes, tá? E se vocês que tiverem alguma dúvida, quiserem mandar a sua mensagem pelo meu e-mail, fiquem à vontade, poderão mandar que eu vou estudar e prometo respondê-los rapidamente, tá? Então inscreva-se no canal, coloque o seu like, aperte o sininho aí para você fortalecer o nosso canal. O meu site, o meu e-mail é Giovanni, tudo com I, Giovanni, um N só, giovanni@giovanniassociadosemendado.com.br. E se você quiser conhecer o site do nosso escritório, onde existem várias matérias relacionadas ao direito público que eu escrevi e publiquei, basta você entrar no www.giovanniassociadosemendado.com.br. Espero vocês no nosso próximo vídeo para que possamos dar continuidade a esse trabalho. Um abraço a todos vocês e muito obrigado.